Bom dia a todos. Obrigada pela participação dos amigos e experts nesse assunto. Eu tenho a grata satisfação de contar com pessoas do mais alto nível e a plateia que está desde o início, maravilhoso. Quem não está, aproveite a partir de agora. E eu gostaria de introduzir a doutora Genoile Oliveira Santana, que é professora adjunta da Universidade do Estado da Bahia, professora do Programa de Pós-Graduação em Medicina da UFBA, membro titular do GDIB, SOBED e FBG. G, tudo contigo para introduzir os colegas, moderar a sessão. O tom é teu. Agradeço novamente a disposição de todos. Boa sessão. Obrigada, Cris. Bom dia a todos. É uma satisfação estarmos juntos aqui discutindo a importância da endoscopia da doença inflamatória intestinal. Eu contarei com a parceria de queridos colegas com muita experiência na área e gostaria inicialmente de parabenizar essa iniciativa mesmo da SOBED, onde nós teremos a discussão em pleno maio roxo de aspectos relevantes na doença inflamatória. E parabéns para as mamãezinhas que estão assistindo pelo dia de amanhã, já começam a comemorar de hoje, todos juntos. E, sem mais delongas, eu apresento a professora doutora Silas Altman, que vai nos falar sobre a importância dos aspectos endoscópicos no acompanhamento. A professora Silas é professora associada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é membro titular do GEDIB, SOBED e FBG. Com a palavra, a professora Sila, depois eu apresento todos que participarão do caso clínico. Queria agradecer a possibilidade de estar nesse evento, pelo núcleo de endoscopia digestiva, em doença inflamatória intestinal, e comemorando o mês internacional da doença inflamatória intestinal, que é o mês de maio. Bem, a mim me cabe responder essa pergunta: quais as informações que o gastroenterologista espera do endoscopista no segmento terapêutico? A colonoscopia é o exame mais solicitado, e ele tem um motivo, porque ele dá muita informação. Então, com ele você pode verificar a extensão da doença, a presença de complicações, você pode rever o diagnóstico. A gente sabe que 10 a 20% dos pacientes com uma colite podem, na verdade, não ser reatocolite, ser uma colite por doença de Crohn. Ele nos ajuda a fazer um diagnóstico diferencial com neoplasia ou infecções oportunistas e entre as próprias doenças de Crohn e retocolite. Muito importante é a avaliação da resposta terapêutica medicamentosa. Hoje, assim, a menina dos olhos de quem trata doença inflamatória é a obtenção dessa resposta, e esse exame ajuda a orientar qual vai ser a estratégia terapêutica, verificar também a recorrência pós-cirúrgica. Vocês já sabem o rastreio de neoplasias e lesões pré-neoplásicas em indivíduos que têm uma evolução já de grande tempo, e ele tem também uma importância grande quando você quer fazer uma terapêutica endoscópica, que é a dilatação de pequenas estenoses. Existem outros métodos que são muito frequentes, como a retoscopia rígida e flexível, que a gente usa no nosso dia a dia para ver a atividade de doença e diagnóstico diferencial com doenças orificiais, neoplasias, e, enfim, é o feijão com arroz da gente. E tem a videocápsula endoscópica, hoje já com a videocápsula colônica, que vai tender a nos ajudar muito, porque ela é útil na detecção de recorrência, determina a extensão da doença, é menos invasiva, nos auxilia a ver também resposta medicamentosa quando tem um acometimento hoje, mais delgado, e a diferenciação se a colite é não classificada, se é retocolite ou se é doença de Crohn. A endoscopia digestiva, ela é mais utilizada para os pacientes pediátricos, e quando o paciente tem sintomatologia, não vou falar de novas modalidades, que é como a endomicroscopia confocal. O que o médico solicitante espera? Que o endoscopista detalhe bem as lesões, aspecto, o número é muito importante no pós-operatório de doença de Crohn, a localização, que ele diga os locais que ele biopsiou, que ele documente bem essa colonoscopia, que ela vai servir para métodos para comparação quando ele implementar uma terapêutica com fotos ou vídeos. Espera-se que ele também use os scores endoscópicos, em que ele vai avaliar com isso atividade, remissão e presença de complicação, e se ele encaminhar o solicitante laudos anteriores e o paciente trouxer, fica bem interessante a possibilidade de você fazer laudos comparativos
no sentido de melhora ou pior, ou mesmo de manutenção das lesões anteriormente descritas. O endoscopista tem muita dificuldade, né? E essa dificuldade tem a ver também com a falta de informação pelo solicitante. Então, é importante que ele diga qual é o tipo de doença, fenótipo, se houve o tratamento cirúrgico, qual é o tratamento atual, qual a via que está utilizando, se é oral, se é retal, se é venosa, o tempo de uso desse tratamento, se tem doenças concomitantes que possam dificultar essa análise do endoscopista, se ele está usando medicamentos associados, anti-inflamatório, antibiótico, mesmo alguns antineoplásicos, principalmente qual é o objetivo, o que ele quer com esse exame, porque fica mais fácil nós abordarmos de forma adequada nesse laudo essa resposta, e, se for possível, ele mandar os exames anteriores, para a gente poder comparar. Já no endoscopista, ele também tem dificuldades, ele mesmo, né? Então, é importante que ele faça uma boa anamnese antes de começar o exame, para ver se tem alguma coisa que não está na solicitação. É importante também ele ver qual é o tipo de preparo que ele vai fazer para aquela colonoscopia. Então, o fosfenema deve ser evitado, porque ele pode acarretar lesões ileais. É importante ele dar uma olhada na região perianal antes de começar o exame e sempre, se possível, usar examinar o ilho terminal, mesmo nos casos de reto colicerativo. Ele tem que conhecer os aspectos endoscópicos das doenças inflamatórias e reconhecer quais que podem ser modificáveis com o tratamento. Por exemplo, eu tenho uma retocolite que eu uso um supositório, pode ser que nesse exame que eu estou fazendo não tenha alteração no reto, isso não significa que seja doença de Crohn. E mesmo as variantes da apresentação da doença, como a proctosigmoidite, que pode ter uma inflamação periapendicular e não deixa de ser retocolicerativa. É importante ele saber aonde que ele tem que coletar o material de biópsia e de rastreio, sempre com áreas normais, e utilizar as classificações endoscópicas. Aqui é importante ele usar uma terminologia adequada, não vou entrar em detalhe, e algumas classificações que podem ser utilizadas, hoje através de aplicativos, né, muito fácil, ele calcula na hora, você põe as lesões que você achou, ele calcula na hora, é muito fácil. Então, tem o CDIS e o CCD, que é para doença de Crohn, para ver a atividade, o Rutgers ele é empregado para o controle pós-operatório na doença de Crohn, tem o subscore de Mayo, que é utilizado na retocolicerativa, e o CIS. Esses que estão azul claro é porque eles são mais aceitos pela Organização Europeia de Doença Inflamatória Intestinal. Então, aqui nós temos alguns casos, só para mostrar o emprego. Temos esse paciente de 39 anos, que tem doença de Crohn secal inflamatória, que vinha em uso contínuo de azatioprina, e que de repente começa a sentir uma dor abdominal, essa dor é tipo cólica, tem distensão associada, e ele começa a ver um intercalamento entre constipação e a diarreia totalmente líquida. É submetido a uma colonoscopia, ele faz outros exames também, mas todos os segmentos colônicos estão normais, e já no ilho terminal é verificado uma estenose não ultrapassável com pouco processo inflamatório, como edema e lantema. E ela é a classificação CICD, o score 3. Então, esse exame, ele detectou que o problema não era a atividade da doença, mas a existência de uma complicação, e provavelmente com isso e os outros exames, vai ser avaliado se ele vai se continuar com tratamento clínico ou cirúrgico, e nesse caso foi cirúrgico. Essa classificação CICD, vocês vão ver que ela é segmentar, e ela tem vários parâmetros como ulceração, a presença, a extensão da atividade, a extensão de ulceração, a presença de estenose. Então, com aquele aplicativo, você chega a um score final, e nesse caso, era uma doença com processo inflamatório leve. Então, não adiantava só fazer medicação. Esse paciente, ele foi submetido a uma helicolectomia direita, ficou assintomático durante bastante tempo depois e ficou sem medicação. Então, a opção foi fazer uma colonoscopia 1 ano depois e verificar o que tinha, se houve recorrência da doença. E nesse caso, houve. Todo o cólon e a anastomose eram normais, mas no neo-ilho se tinha múltiplas ulcerações aftoides, algumas com mais profundidade e sempre circundadas por mucosa edemaciada e enantematose, e não tinha estenose. Então, esse é o Rutgers I3, e nesse caso foi iniciado, então, o tratamento com uma comboterapia, terapia biológica imunossupressor. Então, esse exame foi para controle pós-operatório. Essa classificação de Rutgers, vocês podem ver, I0 e 1 ela é uma remissão endoscópica, I3 e 4 já é uma recorrência avançada, e isso tem uma correlação com a recorrência clínica, sendo que essas lesões ocorrem mais precocemente do que as manifestações clínicas, justificando-se, então, a entrada com uma medicação mais potente logo de início, ao se visualizar esse tipo de descrição.
Esse é um outro caso, um paciente com uma retocolite ulcerativa, cólico-dependente, não faz um acompanhamento legal, né, falta muito, e ela resolveu usar supositório de mesalazina porque tinha uma eliminação ocasional de sangue e muco. Ela veio ao ambulatório, foi solicitada então uma retroflexível, porque ela não sabia exatamente muita coisa sobre ela, e o que se verificou é que o reto não tinha grandes alterações, provavelmente por causa do uso do supositório, mas o sigmoide mostrava inúmeras úlceras profundas e multiformes, e nesse caso, como não sabíamos a extensão, em função do tipo de exame que foi realizado, é uma proximodite ulcerativa Maio 3. Aqui tem a classificação de Maio. O importante é que, quando você colocar a impressão diagnóstica final, você vai colocar a impressão do pior segmento em termos de inflamação, mas o muito importante é o endoscopista fazer o descritivo de todas as áreas, porque isso é que vai facilitar a comparação, já que na retocolite ulcerativa não se tem uma cicatrização homogênea com a implementação do tratamento. É considerado Maio 1 e 0 a cicatrização da mucosa. Essa paciente, então, 9 meses depois, em uso de azatioprina, retorna, então, ela faz uma colonoscopia, é uma pancolite ulcerativa Maio 2, então já não tem ulceração, tem áreas cicatriciais e tem erosões, e é iniciado, então, infliximab e azatioprina, e 2 anos depois ela retorna e há praticamente uma remissão do quadro. Eu queria agradecer a vocês, espero que tenha contribuído, e obrigado. Obrigada, professora Cila, por todas as contribuições. Aqui vale ressaltar a importância do endoscopista hoje nos nossos acompanhamentos dos pacientes com doença inflamatória. Então, nós temos uma história onde a cicatrização mucosa não era um objetivo possível, e hoje nós temos esse objetivo na cicatrização da mucosa, e por isso é tão importante a colaboração dos nossos endoscopistas. Eu lembro que, em pacientes pós-operatório, é importante a utilização da classificação de Rüttigers. Se familiarizem, levem ela contigo, usem os aplicativos, porque nós podemos definir terapêutica baseado na classificação de Rüttigers. Então, nós vamos continuar com a discussão de casos, mas aqui eu queria salientar a importância dessa classificação na nossa prática clínica, e apelo aos nossos endoscopistas para que seja aplicado nos laudos durante o acompanhamento. E vamos dar continuidade à nossa sessão, apresentando casos clínicos. Nós teremos 2 casos clínicos, inicialmente o primeiro caso clínico, com a discussão seguida do segundo caso clínico. E para apresentar os nossos casos, nós teremos o prazer de contar com a professora Liliana Chebli, ela que é professora associada de gastroenterologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, é coordenadora do ambulatório de DI do mesmo hospital, é membro do Comitê Covid do GEDIB e é membro titular GEDIB, SOBED e FBG. Nós teremos a discussão com a participação de 3 expoentes da doença inflamatória intestinal no nosso país, doutora Natália, que é gastroenterologista e endoscopista pela Faculdade de Medicina da USP e doutora em gastroenterologia pela USP, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências em Gastroenterologia da USP, professor Rogério Saad, que é professor livre docente da Faculdade de Medicina de Botucatu, membro titular do GEDIB, Sociedade Brasileira de Coloproctologia e CBCD, e atualmente é o presidente do GEDIB. E professora Maria das Graças Sana, que é membro no grupo das doenças do intestino, do HC, da Universidade Federal de Minas Gerais, membro da comissão científica da SOBED, membro de núcleo de DI também da SOBED, membro do conselho científico da BCD e membro do conselho científico da MB, como representante da SOBED na comissão científica da SOBED. Então, eu solicito a professora Liliana Chebli, nossa querida e competente gastroenterologista e professora, um dos nossos grandes expoentes da gastroenterologia como um todo, né, Lili? Você, por favor, poderia apresentar o primeiro caso clínico? Bom dia, pessoal. Eu gostaria de agradecer o convite, agradecer as palavras, a minha amiga Genoile. É muito bom estar aqui entre amigos e parabenizar a Cris Flores pela excelência do evento, parabenizar a sua BED. Então, eu trago para vocês o primeiro caso, eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Então, uma paciente de 18 anos, do sexo feminino, portadora de doença de Crohn, que vem encaminhada para o nosso serviço
para avaliação de tratamento com imunobiológico. Ela queria saber, a médica assistente queria saber se havia indicação para o uso de biológico. Ela relatava à paciente um quadro de dor abdominal em cólica que havia iniciado há 3 meses, localizado em fossa ilíaca direita, além de uma diarreia, 6 episódios por dia, sem despertar noturno, e um emagrecimento de 5 quilos nesse período, tá? Que perfazia 10% do seu peso corporal. Então, foi iniciado o tratamento com mesalazina, havia sido iniciado no serviço de origem, né? E desde o diagnóstico e até os dias de hoje era o que ela vinha usando. Essa paciente negava febre, ela não era tabagista e não usava anti-inflamatório. No exame físico, o que tinha de alterado, ela apresentava uma dor à palpação de fossa ilíaca direita, e ela trazia para mim exames laboratoriais, como anemia, uma hemoglobina de 11,2, né, uma plaqueta de 380 mil, além de provas de atividade inflamatória aumentadas, um PCR de 9, com normal até 6 aqui, um VHS de 25 e uma calprotectina fecal de 2.480. Ela trazia contigo um relatório de colonoscopia, então, que mostrava um reto com presença de erosões e um pólipo inflamatório. E o resto do intestino era normal, exceto a válvula, que laudava-se, no laudo vinha um diagnóstico de uma válvula edemaciada, com comprometimento inflamatório, e um ilho, introdução do aparelho até 10 centímetros, tá? Com múltiplas ulcerações com fibrina, causando certa deformidade ao ilho terminal. E aqui no sigmoide falava também que tinha pequenas erosões elevadas. Essas eram as fotos. Então, a gente via aqui no ilho terminal, né, algumas lesões. Então, a gente depois pode comentar, mas a princípio a gente via algumas úlceras aftoides, né, aqui bem no ilho terminal junto à válvula, algumas úlcerazinhas maiores, aqui mais no ilho, né, o exame dinâmico, parecia talvez uma úlcera profunda, eu não sei se isso foi lavado, se tinha algum resíduo, algum muco aqui, e a válvula ileocecal, pela foto, eu não consegui ver nenhum processo inflamatório como foi descrito, mas eu não consegui enxergar aqui erosão ou úlcera, mas, né, o exame é dinâmico, mas eu não tinha descrição melhor. Então, eu tive algumas dúvidas no laudo, né, esse sigmoide, erosões elevadas, a válvula falava de um comprometimento inflamatório, eu não consegui ver na foto, mas eu não tive essa descrição. Qual comprometimento inflamatório seria? Tinha anantema, tinha erosão, tinha úlcera. O ilho terminal fala que tinha úlceras, mas não fala profundidade, eram úlceras rasas, profundas. Isso muda o tratamento, né, para a gente. A presença de úlceras profundas já nos faz pensar numa doença mais severa, mais grave, que talvez a gente instituiria outro tipo de tratamento. E no ilho terminal ela descreve certa deformidade. Que tipo de deformidade? Bom, como eu fiquei com muitas dúvidas, né, para eu indicar um imunobiológico, essa paciente ainda não tinha passado pelo uso da azatioprina, eu repeti a colonoscopia, essa colonoscopia da paciente. Então, a gente pode ver que no ilho terminal, aqui, junto à válvula, a gente vê várias úlceras aftoides, né, mais que 5, uma úlcera linear profunda e uma úlcera estrelar também profunda, essas últimas medindo cerca de 6 milímetros e 14 milímetros, né, circundadas com áreas sadias de permeio, e mais proximalmente, então aqui a 15 centímetros da válvula ileocecal, a gente observou uma úlcera profunda, certo? Além de algumas outras úlceras rasas, a foto aqui não deu para ver todas, então tinham ainda 3 úlceras rasas, medindo entre 4 e 6 milímetros, também recobertas por fibrina. A gente via a área sadia da mucosa, de permeio, e a 18 centímetros da válvula,
3 centímetros além da úlcera, da válvula, a gente conseguia ver essa presença de uma subestenose, que impedia a progressão do aparelho. Então, era uma ileite ulcerada de Crohn, atividade endoscópica moderada, um CSD de 8, né, e uma subestenose em ilho terminal. Então, eu queria discutir o caso com vocês. Muito grata, Lili, excelente apresentação. A gente tem alguns focos para discussão nesse caso. A importância do detalhe no laudo do endoscopista, que ajuda muito na definição terapêutica. Poderia projetar o slide dos seus questionamentos, Lili? Eu convido agora Natália para que discuta e comente sobre essa descrição de erosões elevadas em sigmoide. O que faltou nesse laudo para você, Lili? Ou, Natália, a importância da descrição da mucosa ao redor, o que você sentiu de falta como as pessoas especializadas em doença inflamatória para ajudar no seu tratamento? Bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês, estou com saudade aí de todos. Obrigada, Cris, pelo convite para estar aqui hoje. É muito comum a descrição de laudo dessa forma, né, Genoide? E muitas vezes o que nos ajuda aí é a documentação fotográfica do exame. Então, mesmo que a pessoa não saiba descrever como Lili descreveu muito bem no segundo exame, se ela tivesse feito uma boa documentação fotográfica, e uma boa documentação fotográfica, eu diria, fazer uma imagem ampla antes de focar ali na úlcera, porque aí você não tem uma ideia de como que está a mucosa ao redor. Então, gosto sempre de fazer uma imagem com o colo insuflado, uma imagem ampla, até para a gente ter uma ideia melhor de como que essa úlcera está inserida no contexto daquela mucosa, se é uma mucosa que está edemaciada, enantemática ao redor, se tem ilhotas de mucosa preservada, como ficou muito claro naquela segunda imagem da colonoscopia, uma foto ampla, onde a gente via umas áreas onde a mucosa não tinha nenhum enema, nenhum enantema, nenhum edema. Então, acho que se a gente tivesse tido uma boa documentação fotográfica desse sigmoide, a gente já teria alguma ideia melhor. Às vezes, ele também se referiu a erosões elevadas, será que não eram úlceras aftoides, né? Porque, às vezes, as úlceras aftoides, elas têm aquele halo enantemático ao redor de uma úlcera rasa, e o bordinho um pouquinho edemaciado, né? E eles estavam quietos até agora, todas as crianças, e começaram a chamar a mãe no momento. Mas é o novo normal, né, gente? Então, às vezes, eram úlceras aftoides, e o colega descreveu como erosões elevadas, né, que é uma característica que é mais difícil da gente ver, né? A gente vê mais essas úlceras aftoides que tem aquela camada de fibrina mais delgada, são lesões bem pequenas e que tem um halo enantemático ao redor. Como não tem a foto aí documentando, para a gente ter uma noção, fica mais difícil de dizer o que era, a que isso se referia. Mas a dica que eu dou é fazer sempre a imagem ampla e depois a foto da úlcera em si, da lesão ulcerada em si. Obrigada, Natália. Eu convido agora o professor Rogério para nos comentar sobre essa descrição da válvula ilha-sacral no exame endoscópico. Bom dia, Genoli, bom dia, Graça, Lili, Natália. Parabenizar a iniciativa da SOBED em relação ao Maio Roxo. Parabéns, Cris. Obviamente que eu preciso vender o meu jabá aqui, eu estou com a camiseta do GDIB, do Maio Roxo, ó. Então acho que é muito legal todas essas ações. E deu para perceber de todos nós, né, essa relação SOBED, GDIB, FBG, Sociedade Brasileira de Coloprocto. Acho que as 4 sociedades se organizando e fazendo ações conjuntas, com certeza que ganha muito aos nossos pacientes. Então, parabéns pela SOBED, pela iniciativa. Especificamente no caso, Genoli, eu acho que tem um contexto muito interessante, né? Quando a gente pensa na história dessa paciente, né, vou fazer uma alusão aqui a um porquinho, né? A gente já viu o rabinho do porco na história, o focinho, a orelha, o pezinho, a gente quer ver o porco, que é a colonoscopia, né? Saber o tamanho do porco, a cor dele, enfim. Então, quando a gente vai para a colonoscopia, nesse caso, o primeiro dado importante é que ele fez uma iliocolonoscopia. Acho que o primeiro dado super essencial é que ele conseguiu chegar no ilho.
Segundo esse aspecto que a Genori falou, desculpa, que a Natália falou, embora o laudo esteja aquém, a gente tem duas referências aí, né? O laudo da Lili, que mudou da água para o vinho, e que a gente teve uma ideia melhor do estadiamento endoscópico da doença. Então, mesmo com aquela colonoscopia, e aí comentando especificamente da válvula, a gente queria saber, obviamente, que mais detalhes, né? O grau de deformidade, que tipo de inflamação, entre aspas, que ele considerou, que era essa inflamação. Então, essa característica toda é importante. Eu não tenho dúvida, Genólia, que pela foto, e a foto deu uma ideia melhor do que o laudo, a gente teria, por exemplo, nesse caso, indicação de terapia biológica. Mas, quando a gente pensa em doença inflamatória, a gente precisa ter uma linha de base. Então, esse laudo da Lili nos dá uma linha de base de um porquinho, voltando lá, grande, com uma característica maior, e que a gente sabe que na próxima ileocolonoscopia eu sei o que eu quero chegar. Então, essa linha de base inicial para a nossa tomada terapêutica depois do tratamento é fundamental. Então, acho que são dois contextos, o diagnóstico e esse segmento. E a Sila falou muito bem na aula dela a importância da colonoscopia. Então, fica muito claro para a gente, duas colonoscopias completamente diferentes em termos de qualidade de imagem e descrição, que nos dão e nos embasam ainda mais nossa tomada terapêutica. Excelentes comentários, Rogério, muito obrigada. Eu pediria para a Lili retornar a imagem do exame, e eu aproveito para convidar a professora Graça para comentar sobre a descrição do hilo terminal, a descrição da profundidade, a importância da descrição da profundidade das úlceras, e detalhar como deveria ser essa descrição no laudo, para nos auxiliar no acompanhamento. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer aí a Cris, né, por essa oportunidade, parabenizá-la por essa iniciativa, sem dúvida dentro da SOBED, e que vai aí com braços dados, né, com o GTIB e a coloprocto e a cirurgia do aparelho digestivo, provavelmente, trabalharmos juntos aí no engrandecimento, né, de todas as atividades em torno da doença inflamatória intestinal. A pergunta, né, a análise que me coube, nesse primeiro exame, né, que a Liliane recebeu de outro serviço, isso aqui mostra muito o retrato do nosso Brasil, né? Todos nós que estamos aí em núcleos, né, específicos, um laudo desse, com uma documentação fotográfica que nos é apresentada, a gente realmente nos traz muito mais fator de confusão do que de esclarecimento. Por isso que esse trabalho que a gente, né, está disposto a desenvolver é para a gente realmente, no futuro bem próximo, a gente não receba mais esse tipo de laudo e esse tipo de documentação. A Natália colocou muito a importância, né, das imagens fotográficas, mas eu concordo plenamente com ela, mas o conhecimento do colega também de como descrever aquilo que ele está vendo é essencial, né, para que ele possa nos dar um exame adequado. No exame da Lili, já nos mostra a realidade que nós, nos núcleos maiores, estamos mais habituados em receber, né, são imagens muito bem documentadas, né, lavadas, né, se tivesse algum muco, certamente ela lavou, que não aconteceu no anterior, e com uma descrição perfeita, né, das alterações, né, as ulcerações, a forma que elas se apresentam, né, dentro de um contexto da mucosa, né, que mostra com clareza, né, áreas comprometidas e áreas preservadas, né, e ela conseguiu uma coisa muito importante, é avançar no exame. O colega lá, ele foi só 10 centímetros. A gente, numa colonoscopia com essa alteração, a gente tem que tentar caminhar o máximo que nos é possível para a gente perceber que não é só naquela região mais proximal da válvula que a gente está vendo as lesões. Nós tivemos uma aula excepcional da Marta, nos mostrando aí alterações no ilho, que não, né, ligadas à medicação, mas temos também de outras patologias. Então, o desafio nosso é muito grande. Quanto mais informações nós
obtivermos vai nos ajudar a chegar no diagnóstico de confirmação ou de exclusão da doença de Crohn. Aqui a Lili conseguiu, né, obter a imagem de uma lesão, né, ulcerada com grande profundidade, né, com áreas, né, com uma visualização perfeita das bordas, né, com a área per-úlcera com enantema, com áreas preservadas mais à distante, e o principal, ela conseguiu ver uma área de subestenose, né, foi o motivo pelo qual, né, ali já não permite mais a progressão do aparelho. Esse dado também é muito importante, né, para que a gente possa não só fazer o diagnóstico, mas entender em que ponto da doença o paciente se encontra para a gente fazer uma escolha adequada terapêutica. O que eu teria que colocar era essas observações e também uma reflexão que, a partir dessa documentação, a gente realmente temos que biopsiar e contar também com a histopatologia para nos contribuir, para corroborar o diagnóstico aí de certeza da doença. Obrigada, Graça. Lili tem uma pergunta, se foram feitas biópsias no segundo exame? Foram sim. Eu não coloquei aqui, mas foram feitas biópsias seriadas, eu sempre biopsio. Ilho, ascendente, transverso, descendente, sigmoide e reto. Ok. Genóile, posso só fazer uma pequena pergunta? Acho que é até interessante, a gente tem as duas imagens das colonoscopias, mas acho interessante saber o intervalo entre uma e outra, Lili, até para a gente ver a progressão da doença. Quanto tempo foi? Essa primeira colono, que eu apaguei a data, foi diferença de 3 meses, o tempo que a paciente chegou em mim, ela tinha essa colono e eu repeti, foi só 3 meses, mas piorou, né? Quer dizer, eu não sei se piorou ou se na primeira colono não tinha foto de todas as lesões. Exatamente, Lili. Fica a dúvida, né, dependendo da descrição, do quanto o colega conseguiu percorrer no ilho terminal. Eu gostaria de aproveitar um pouquinho de Natália para ela comentar sobre essa questão de progressão no ilho, comparar os 2 exames, falar um pouco da profundidade, da importância dessa profundidade, quanto isso conta no score do CSD, falar um pouquinho para a gente sobre a importância de tudo isso para o nosso acompanhamento desses pacientes, Natália. Perfeito, Genóile. Você veja que, por conta da documentação inadequada de um exame, a gente precisou repetir o exame, né? Só para ter as informações necessárias para poder iniciar um tratamento adequado. Então, seria realmente muito importante a documentação adequada. Se o colega não sabe utilizar os scores que a doutora Cirla já comentou, mas os scores estão disponíveis em plataformas simples, como o aplicativo do GDIB, tem o aplicativo da Sociedade Italiana também. Se o colega não souber aplicar os scores, é muito fácil de colocar no aplicativo e ter os scores, mas uma boa documentação fotográfica, uma boa caracterização dessas lesões com termos adequados e uma imagem ampla já dá, mesmo que a gente não tivesse esse laudo tão perfeitamente descrito como a Lili descreveu, só de ver essas imagens a gente já tem muito mais informações do que o exame anterior. Então, nessa primeira foto que está acima, a gente pode ver claramente acima, no canto superior direito e no meio, 2 úlceras aftoides, com aquele halo enantemático ao redor bem caracterizados. A mucosa entre essas 2 úlceras aftoides está preservada, ela não tem enantema, ela não tem edema. Aqui, no canto inferior esquerdo, nós observamos uma úlcera profunda. Essa úlcera a gente classifica como profunda. Olhem a camada de fibrina que tem nessa lesão, uma camada espessa. Então, é uma úlcera que já tem uma certa profundidade. E também as úlceras lineares, né, que são características da doença de Crohn. Então, essa própria úlcera estrelada acima dela tem uma úlcera linear, e também no canto superior esquerdo a gente observa uma úlcera linear também.
As úlceras da doença de Crohn, elas mais comumente são longitudinais do que transversais, como a gente está vendo nesse exame, mas existe aí um amplo espectro de apresentação. Na foto inferior, é uma úlcera bem característica da doença de Crohn. Então, vocês vejam uma úlcera profunda, a gente consegue, inclusive, ver o indentamento da mucosa, né? A mucosa, a gente vê claramente que existe um desnível, uma úlcera profunda. Longitudinal, né, ela percorre longitudinalmente na direção cranial no ilho, e existe um estreitamento da luz do órgão. Então, é um exame que já indica uma gravidade, que indica que a gente não deve retardar o início do tratamento. As informações que a gente precisa colocar no aplicativo que você me perguntou, para dar as características, a superfície acometida pela doença para cada segmento. Então, a gente vai avaliar separadamente ilho, cólon direito, transverso, sigmoide, reto, e a gente vai preencher as características de cada segmento, a porcentagem do segmento que está acometido pela doença de uma forma geral e a porcentagem desse segmento que está sendo acometido por superfície ulcerada. E se existem segmentos estenóticos em cada um desses segmentos analisados. A partir da análise dessas características e o tamanho das úlceras, né? Tamanho das úlceras, porcentagem em que é acometida de uma forma geral e porcentagem de superfície ulcerada. São essas as características que a gente coloca no aplicativo para determinar o valor do score. Mesmo que a gente coloque o valor do score, é super importante a descrição detalhada, porque muitas vezes isso é bem verdadeiro, principalmente para a retocolite, que a retocolite, ela sempre avalia o local mais acometido. Então, às vezes, a gente mantém o score, mantém o valor de Mayo, mantém o CIS, porém, a gente nota uma melhora endoscópica importante nos outros segmentos. É importante a gente fazer uma descrição, como a Lili fez aí, bem detalhada, e usar o score. Natália, eu vou aproveitar você que continua no tema. Uma colega perguntou: é importante descrever o score no primeiro exame? Se você tiver certeza do diagnóstico, é muito importante descrever o score no primeiro exame, porque é o que vai te dar a linha de base se você alcançou o seu alvo terapêutico, né? Nós estamos evoluindo nos alvos terapêuticos da doença inflamatória, e a gente quer ir muito além da remissão dos sintomas. Nós queremos aí alcançar a cicatrização de mucosa e provavelmente até a cicatrização transmural no Crohn, a cicatrização histológica na retocolite, apesar de não estar bem estabelecido, mas cada vez mais nós estamos aí ambiciosos com esses alvos terapêuticos, e uma forma de avaliar esses alvos é a aplicação dos scores endoscópicos. É sim importante. Isso, exatamente. Vamos então seguir para o segundo caso. Eu agradeço os comentários, mas nós vamos continuar no tema. Pedir para a Lili nos apresentar o segundo caso clínico e depois seguiremos na discussão. Então, aqui eu trago para vocês o caso de uma paciente de 48 anos, feminina, portadora de retocolite, uma extensão de pancolite, diagnosticada havia 2 anos, inicialmente tratada com mesalazina, 3,2 gramas dia, sem sucesso. E foi iniciado, então, a azatioprina e encaminhada para o nosso serviço. Então, ela vinha usando a azatioprina há 4 meses. E vinha com uma queixa de dor abdominal cólica, diarreia com sangue, 8 a 10 episódios por dia, com despertar noturno, artralgia em punho direito e ambos joelhos, artralgia essa migratória. Os sintomas haviam iniciado há cerca de 4 semanas. No exame físico, ela tinha, nada muito importante, dor abdominal, a palpação profunda, não tinha sinal de artrite, e a gente solicitou exames laboratoriais para ela, exames para avaliar atividade inflamatória, os biomarcadores, PCR, calprotectina fecal, colonoscopia, e nós excluímos, então, o quadro de uma superinfecção entérica, tanto a presença do Clostridioides difficile, quanto o citomegalovírus, nas biópsias que eu vou mostrar da colonoscopia a seguir. Foi iniciada a prednisona na dose de 40 miligramas por dia, por 2 semanas, e depois a gente foi reduzindo gradualmente essa dose, mantivemos a azatioprina. E olha a colonoscopia dela.
Então, era uma retocolite, com uma pancolite, né? Essa paciente tinha úlceras profundas e extensas, recobertas por fibrina em todo o cólon, todo o reto doente, não haviam áreas sadias de permeio, o ilho terminal era normal, né? Foram realizadas biópsias seriadas, e a pesquisa de citomegalo foi negativa, inclusive por imunistoquímica. Então, essa paciente tinha essa doença importante, com o score de Maio 3. Foi, então, introduzido o infliximab na dose padrão de 5 miligramas, e essa paciente permaneceu, conseguimos controlar os sintomas da paciente. Então, a gente manteve essa paciente em comboterapia, a prednisona foi retirada gradualmente, e depois de 6 meses do início do infliximab, a paciente, né, em consulta, relatou que nas últimas 4 semanas vinha apresentando fezes mais amolecidas, cerca de 3 episódios por dia, não tinha despertar noturno. Esses episódios aconteciam principalmente pela manhã e após a alimentação, além de uma dor abdominal incólica que aliviava com a evacuação. Ela não tinha hematoquesia, tá? E os exames que ela trouxe para a gente mostravam uma remissão biológica. Então, aqui, já de 6 meses de infliximab, ela tinha um PCR normal e uma calprotectina normal. Nós solicitamos a colonoscopia, até porque já tinha 6 meses do início do infliximab na retocolite, é o nosso padrão, 6 meses, repetir, para a gente avaliar a cicatrização da mucosa. Só que essa paciente, ela é de uma cidade do interior, e ela fez esse exame na cidade dela, não tinha fotos, e aí ela trouxe depois para a gente essa descrição, que o preparo foi adequado, permitindo boa análise da mucosa, exame realizado até seco. Reto e sigmoide com inflamação leve, biópsias, resto dos cólons sem alterações. Conclusão, vide laudo. E aí, né, infelizmente, a gente teve que submeter essa paciente à nova colonoscopia, isso foi feito logo, e aí nós visualizamos um reto com uma diminuição do padrão vascular, né, tinha enantema, aqui tinha friabilidade, discretos, aqui só o toque do aparelho, a paciente teve sangramento. No sigmoide, a gente via vários pseudopólipos, né, tinha perda de padrão vascular, um seco normal, mas não tinha erosões, não tinham úlceras. Ileoscopia era normal, então a gente estava diante de uma procsigmoidite ulcerativa em atividade endoscópica leve, um score de Maio 1. Ou seja, né, alcançamos o objetivo que a gente queria com o tratamento dessa paciente com infliximab. Então, vamos à discussão. Ok, Lili, muito obrigada, Lili, pela excelente apresentação. Vamos retornar para o primeiro laudo, e eu gostaria de convidar a professora Graça para ela... professora Graça, comenta nesse exame, o que é que ela sentiu no laudo, o que é que ela pode discutir nesse laudo, qual os aspectos que ela acrescentaria no laudo, professora Graça? Bom, esse segundo caso, né, um paciente com pancolite, nesse primeiro laudo aqui, né, da fase ainda pré-terapêutica, né, biológica, o paciente já fazia uso de outros medicamentos, né, e era uma outra definição. A gente observa mesmo a paciente, né, com processo inflamatório em franca atividade, né, comprometendo de forma difusa, né, aí o reto, colo sigmoide, não tem outras imagens, né, nos mostrando, mas aqui na descrição já nos fala que o ilho terminal estava preservado, né, e parece que a doença realmente, ela tinha uma expressão maior aí do lado esquerdo, né, do cólon, e a gente observa aqui, né, essa área toda coberta, né, por essa fibrina, né, e você não vê nenhuma área poupada, né, do colo. Então, realmente, a gente nos faz aí pensar mesmo, né, num quadro de retocolite com essa classificação aí de Maio 3.
É lógico que num quadro desse, eu tenho que pesquisar, né, aí a possibilidade do clostrídio, de uma infecção oportunística, né, pela a intensidade do processo inflamatório, e essa fibrina, às vezes, nos causa uma certa dúvida se existe um componente infeccioso, né, oportunístico, em cima desse processo inflamatório. Pode continuar no outro? O próximo laudo, Lili, poderia colocar para a professora Graça comentar o próximo laudo? Esse, exato. E o que nós observamos desse próximo laudo? É aquilo que nós vimos no primeiro caso também, né? Representa o nosso universo Brasil, mas eu acho que eu compreendo, às vezes, a dificuldade tecnológica, de não se ter como documentar, mas a dificuldade do saber, sabe, eu acho que essa a gente tem que lutar contra ela. Porque, certamente, a primeira observação que eu faço, que o colega que realizou essa colonoscopia, certamente ele não perguntou nada para o doente, ele desconhecia a história desse paciente e, principalmente, esse laudo me mostra uma falta de conhecimento do porquê que ele vai fazer aquele procedimento. O que me denota isso? Né? Pela simplicidade desse laudo e, principalmente, porque, olha lá, exame realizado até o século. A gente sabe que mesmo na retocolite, o paciente desse porte é mandatório que você faça um exame completo analisando o írio. Então, ele já peca por isso, ele peca pela descrição, assim, muito simplicista, né, de inflamações leves, ele fez biópsia, quer dizer, não emite uma conclusão, então, assim, realmente, assim, é lamentável, porque, para mim, esse exame, realmente, ele não significa absolutamente nada, ele não traz nenhuma proposta para esse paciente, é um exame, assim, eu diria em vão para esse paciente, infelizmente. O que já a colonoscopia repetida da Liliane, olha para você ver, é um exame que ela sabe por que ela está fazendo esse exame, ela precisa saber por que esse paciente, já em tratamento, ela volta a ter alguns sintomas, sendo que os exames laboratoriais estavam normais. Ela tem um exame, é muito importante a gente saber, assim, quando eu estou dentro de um exame, o que eu vou fazer? Né? O que eu tenho que responder, né, no meu exame para essa situação? E é exatamente isso que a Liliane foi ali, ela foi em busca de respostas para definir condutas para aquele paciente. O universo daquele paciente ali, ela tinha um diagnóstico já de retocolite, uma retocolite moderada a grave, maio 3, né, e o paciente melhorou dos sintomas inicialmente, o paciente laboratorialmente ficou recuperado, mas começou a apresentar alguns sintomas que teria que entender aqueles sintomas, o que estava acontecendo, e ele sob o tratamento imunobiológico. Então, ela faz um exame completo, ela analisa o írio, que continua preservado como o primeiro exame apresentado, e ela observa algumas alterações discretas ainda, né, no lado esquerdo do intestino, né, no reto e no sigmoide, classificando, né, exatamente, no sigmoide também, né, mostrando ali, né, ela descreve com muita propriedade, né, a presença de pseudopólipos, que mostra ali como resultante do processo cicatricial estabelecido pelo tratamento, né, a área difusamente comprometida, né, avaliando o padrão vascular, né, e já mostra um pouco mais acima que a partir do colo descendente, ela não observa alterações inflamatórias, né. É o que eu teria que colocar, porque diante disso, usando a classificação, que é super importante, né, ela observa um resultado satisfatório, né, do uso da medicação, e a partir desse exame, ela consegue estabelecer para o paciente dela qual o próximo passo a tomar.
né? Se ela vai manter essa medicação por um tempo ainda maior, ou se ela vai utilizar essa droga. Quer dizer, ela já tem elementos aqui para, junto com a história clínica do paciente dela, definir melhor, né? Quais as propostas que ela vai fazer para o paciente. Ok, importante mesmo, Graça, detalhe na descrição, para que a gente possa tomar atitudes terapêuticas delineadas pelo achado endoscópico. E eu convidaria o professor Rogério para nos dizer o que ele acha do termo utilizado, inflamação leve, na descrição da colonoscopia, e também nos falar da importância de lavar durante o procedimento, para ajudar a definir o que é lesão, o que não é lesão, e assim poder definir o tratamento baseado também nos achados clínicos e nos achados da colonoscopia. Perfeito, Genoli. A Lili foi muito sábia na seleção dos casos, que mostra e retrata exatamente aquilo que a gente enfrenta no dia a dia, e mostra para a gente, com esse laudo que está sendo apresentado, uma das características para quem faz doença inflamatória e endoscopia, que é justamente, à medida que você vai lendo a descrição da Lili, você já vai começando até a fazer o score de Mayo aqui na cabeça, porque ela vai descrevendo o que você quer saber. Eu acho interessante também, além, obviamente, do score de Mayo, Genoli, a gente começar a usar a escala UCIS. Por quê? Porque ela também é quantitativa e, embora o Mayo seja muito mais fácil, muito mais prático para o nosso dia a dia, como você consegue pontuar, eu acho interessante esse nível de pontuação para a gente ter uma ideia, da mesma forma que o CSCD, para a gente ter a evolução do paciente. Acho que quanto mais dados a gente tem, fundamental. Mas só pelo Mayo aqui seria mais do que suficiente você ver a diferença entre um e outro. Se você voltar no anterior, a hora que ele fala que tem um edema, tem um processo inflamatório leve, a gente é até capaz de imaginar, né? Então, frente àquele quadro inicial da Lili, por essa segunda colonoscopia, eu não teria dúvida que o paciente melhorou. Mas nós queremos, obviamente, mais. A gente precisa dessa caracterização do processo inflamatório, e aí vem a sua pergunta, né? É importante a gente lavar naquele paciente. Então, eu falo muito para os residentes, quando você está frente a um paciente que o pedido é para rastreamento, paciente com uma doença de uma retocolite com mais de 10 anos, é o tipo da colonoscopia que você precisa ter muita calma para fazer, você precisa ter detalhes. Diria para você que esse paciente também, na sequência, o paciente com doença inflamatória na sua fase aguda, é um outro paciente que você tem que ter dois cuidados. O primeiro, num quadro como esse, insuflar a menor quantidade possível, porque é até perigosa a passagem, a gente consegue ver, obviamente, que aqui é uma foto, mas tem uma ulceração muito profunda ali. E essa lavagem, então, se a gente pensar que você tem um processo inflamatório da mucosa com uma quantidade de fibrina muito grande, como você colocou, é importante a gente lavar, ter a paciência de olhar essa mucosa com calma, o que está acontecendo por baixo desse processo todo. Então, são colonoscopias que demandam tempo, demandam uma certa técnica, e à medida que você vai fazendo, é super importante você já ter os descritivos que você quer, tanto em relação ao Mayo como o CIS. Então, acho que são dados importantes aí. Como ele falou, houve uma mudança de Mayo 2 para Mayo 3, a gente quer o significado desse Mayo 1 ao longo tempo, quer dizer, se ela continuar com um pouquinho mais de sintoma nesse Mayo 1, a gente já tem que começar a pensar em alguma mudança terapêutica, mas, a princípio, a resposta que a gente queria está aí. Ela tem alguns quadros clínicos. Senti um pouquinho falta da calprotectina, obviamente a gente não sabe se tinha disponível ou não, para a gente ter justamente essa correlação e um dado a mais. Mas seriam esses meus comentários, Genoli. Acho que eu respondi a sua pergunta. Isso, excelente, Rogério. Obrigada por suas contribuições. E aí está justamente o papel do colonoscopista hoje. E lembrar, a colonoscopia é um exame importante, ajuda no segmento, mas tem um detalhe que a gente tem que chamar atenção, Rogério, que os pacientes com doença inflamatória, especialmente retocolite, eles têm um risco maior de perfuração durante o exame. Então, nós temos que ter um cuidado redobrado. Quem faz endoscopia para pacientes com doença inflamatória, mentalize um cuidado especial e um risco maior. Então, a gente tem que ter isso em mente quando a gente está diante de um paciente de doença inflamatória. E, principalmente, acho que qualquer um pode comentar também de vocês,
Se o endoscopista não estiver seguro de que o exame não tem um risco iminente, que o paciente está em condições de prosseguir, prossiga o exame. Mas se você observar que o paciente tem um risco muito grande de complicação, que você conseguiu avaliar a atividade inflamatória no reto e no sigmoide, não fique receoso de parar o seu exame, e em outro momento o colega vai repetir, vai fazer um acompanhamento em outras condições. Então, isso é importante chamar atenção, principalmente para quem está numa curva de experiência na doença inflamatória intestinal. Alguém gostaria de comentar um pouco sobre esse aspecto? Alguém da mesa? A professora Cila, que também está presente. Alguém quer acrescentar mais um dado sobre isso? Tu poderia falar, Janói? Sim, Janói. É exatamente isso. A retsigmoidoscopia, ela está muito bem indicada nesses pacientes muito comprometidos, porque nós bem sabemos que não só a perfuração, mas nós podemos ter outras complicações graves, né, durante o procedimento e pós-procedimento desses pacientes com esse quadro muito comprometido. Então, a retsigmoidoscopia, ela é muito bem indicada para nos dar uma direção inicial, né, de conduta, e no momento mais adequado, mais seguro, a gente completaria com a colonoscopia. Eu queria complementar também. Desculpa, pode falar, Cila, desculpe. Não, eu só gostaria de acrescentar, assim, quem tem condições de tirar fotos, tirar pelo menos 8 fotos desse exame, tá? Então, na colonoscopia, você precisa de um número maior de fotos para mostrar para quem está recebendo várias coisas, tipo, conseguir entrar no ilho realmente, né? Ou descartei determinada lesão naquele local, principalmente se for uma colonoscopia de segmento. Então, os dados positivos e os negativos são muito interessantes de serem colocados no laudo. Eu tenho, inclusive, não tenho colocado o termo conclusão, principalmente na primeira colonoscopia, eu coloco impressão, porque nós não somos necessariamente conclusivos. A gente tem a impressão sobre o que a gente acha, e muitas vezes a patologia que vai nos auxiliar a fechar esse diagnóstico. Então, eu tenho colocado impressão, coloco da mesma forma como a Lili colocou aí, né, o que eu estou achando, por acaso esse em segmento, mas se fosse o primeiro também, eu arriscaria, uma vez que eu acho que eu tenho conhecimento, e se eu não tivesse conhecimento, eu colocaria correlacionar com o histopatológico. Né? Então, acho que mais importante, é muito importante colocar a classificação quando você vai ter um exame que vai ser comparado com outros por vários motivos, inclusive, principalmente pela terapêutica que vai ser instituída. Mas mais importante ainda é fazer uma boa descrição e ter bastante foto para nos auxiliar a entender exatamente qual foi aquele exame, tá? O que aconteceu durante aquele exame, limpar bem, não adianta fazer colono com fezes no interior, né? Não ajuda em nada, não adianta progredir no exame se ele não está limpo, você não vai conseguir enxergar as lesões que estão abaixo dessas fezes. Então, são vários cuidados que precisam ter para você conseguir dar o que o gastroenterologista, o que o coloprócto pedem, né, e esperam do teu exame. É só isso. Rogério, pode comentar o seu... Eu queria complementar em relação ao que você falou. Eu acho que, para quem faz doença inflamatória, você pegar um paciente com quadro de atividade importante, como foi aquele, como você bem disse, você chegando no reto, com pouca insuflação, chegando no sigmoide, você percebendo que o restante, você tem um processo inflamatório, o objetivo do exame já foi alcançado naquele primeiro momento. Então, acho que essa colocação que você colocou, Genolha, é fundamental para esse entendimento. Então, quanto mais pior tiver essa inflamação, é mais seguro. Você já viu o que você tem, o que você queria ver no primeiro exame, ainda que você não tenha conseguido rastrear o restante do colo, mas aquelas informações para um inicial, elas são importantes. Então, todo esse cuidado na abordagem, como eu disse, acho que determinados exames você tem que ter mais cuidado na realização, mais tempo, não dá para você colocar numa sequência. A professora Cila acabou de colocar a importância da documentação, se você encontrar fezes, limpar, para você ter um exame de qualidade que represente a maior quantidade possível do processo que você está avaliando aí. Era só esse comentário. A Lili colocou aqui, que eu tinha colocado, que a paciente tinha sintomas de laboratórios normais, né, que foi exatamente a colocação que eu tinha feito.
E seguramente esse reto aí, com essa característica, acho que vale a pena, daqui uns 4 a 6 meses, dependendo do que você tiver disponível, dar uma olhadinha e, se tivesse esse processo aí, realmente discutir, mas está perfeito. É interessante. Desculpa. Sim, pode. Só queria acrescentar, pegar o gancho da retocolite, lembrando que o score de maio, a classificação, ela deve ser feita baseada na superfície mais acometida durante a inserção. Então, se a gente conseguiu fazer essa classificação e ver que tem muita úlcera ali, não insufle muito, colha biópsias para excluir infecção oportunista, principalmente CMV, e retire o aparelho por conta do risco de perfuração em exames como aquele primeiro que a gente viu do maio 3. Não existe maio maior que 3, então, se na inserção você já consegue fazer essa classificação, no caso de um paciente descompensado, colite grave, com risco de perfuração, a informação mais importante, colhe ali alguma quantidade de biópsia nessas úlceras e retire o aparelho, e quando o paciente sair daquele quadro de colite grave, a gente vai conseguir fazer um exame, um estadiamento melhor, um exame completo, saber a extensão dessa colite e poder estadiar o paciente. É interessante que todos esses comentários da contribuição do colonoscopista são muito importantes, e a gente lembra também para os colegas que fazem o exame que nem sempre o quadro clínico, a reativação, corresponde a uma atividade da doença. Então, assim, a gente precisa da ajuda do colonoscopista para nos dar uma dica. Será que aquele paciente tem um aspecto diferente, pode ser uma infecção por citomegalovírus? Será que aquele paciente tem um aspecto que lembra as pseudomembranas e ali a colite pseudomembranosa? Será que aquele paciente, na verdade, não tem nenhum processo inflamatório e é uma síndrome de intestino irritável? Será que ele fez corticoide e a estrongiloidíase disseminou e aquilo também não é só doença inflamatória? Então, o colega colonoscopista precisa ter uma visão crítica para nos ajudar. E naquela primeira imagem desse compartilhamento da Lili, observe que nós temos uma região que parece um trauma, então a lavagem durante o procedimento pode fazer trauma, a própria passagem do colonoscópio. Então, existem outros aspectos nesse paciente que precisam ser também avaliados, e tenho certeza que o clínico vai gostar de ouvir do colonoscopista toda uma descrição e chamar a atenção de outras possibilidades, quando não é só a atividade da doença inflamatória. Então, a gente tem essas contribuições além da classificação do colonoscopista. Ele pode contribuir muito com o que ele viu, tanto na descrição como na documentação. Isso é muito importante. Não só descrever, mas tentar documentar exatamente aquele local. Quando tiver dúvida, esse é o local que precisa ser mais documentado. Vamos exteriorizar a dúvida e vamos mostrar para todos conseguirem pensar juntos em benefício do paciente. Qual é a dúvida? Será que aquela lesão era ou não uma lesão por doença inflamatória? Então, nessa dúvida, não esconda. A sua dúvida também é a dúvida do clínico e precisa ser discutida entre todos. Bom, nós estamos próximo ao nosso final. Se alguém tiver alguma fala, acrescentar algo no fechamento do nosso caso, antes de encerrar, por favor, fique à vontade. Nós respondemos aos questionamentos que vieram do chat, da plateia. Não vejo mais nenhum questionamento, eu tenho só as palavras de encerramento, mas vocês fiquem à vontade para complementar. Aliás, apareceu uma pergunta aqui agora, questionando pacientes com aspecto endoscópico de remissão total, isso é muito importante. Devemos realizar as biópsias seriadas? Natália poderia comentar? Como eu falei, o alvo terapêutico de cicatrização histológica, ele ainda não é um alvo formal, mas deve ser considerado, porque nós sabemos que aqueles pacientes que alcançam a cicatrização histológica, eles vão ter benefícios a longo prazo, né? São pacientes que a gente pode tomar, inclusive, decisões do tipo espaçar um pouco a coluna de rastreamento de neoplasias, uma vez que você alcançou a cicatrização histológica. Alguns guidelines, como, por exemplo, do ACG, coloca isso, que se ele tiver alcançado a cicatrização histológica, é um paciente que você poderia estender um pouco o prazo de rastreamento desse paciente. Então, apesar de não ser um alvo formal, é um alvo importante que nos ajuda na tomada de decisões importantes, por exemplo, descalonamento de uma comboterapia, se o paciente estiver fazendo uso de biológico e imunossupressor, um paciente com cicatrização até histológica, a gente tem algo a mais
para nos informar e embasar o nosso descalonamento terapêutico. Então, não devemos otimizar o tratamento buscando essa cicatrização histológica, mas uma vez que nós alcançamos essa cicatrização histológica, ela vai nos trazer informações importantes sobre o nosso paciente, nós queremos sim ter essa informação. Não sei se os colegas querem contribuir. Excelente, Natália, que nós estamos a 1 minuto do final. Posso? Só queria agradecer, já que você vai encerrar, antes de você agradecer, eu queria parabenizar a Cris aí, todo mundo que participou, acho que sensacional a gente estar podendo discutir ainda mais no Maio Roxo os temas tão importantes. Queria fazer uma menção, justificar aí, a doutora Sila foi quem criou o aplicativo do GEDIB com os cálculos endoscópicos, então é importante a gente lembrar desse aspecto, ela teve toda essa iniciativa e hoje a gente tem essa calculadora à mão graças a essa iniciativa. E por fim, eu estou vendo várias mulheres aqui, todas mães, exceção da, acho que a Cris, não, né, Cris? Mas de qualquer forma, você é uma mãezona com seus cachorrinhos, né? Parabenizar todos vocês pelo Dia das Mães amanhã e agradecer o convite. Muito obrigado. Ok, Rogério, eu agradeço também mais uma vez a Cris Flores pela ideia, pela iniciativa e pelo convite, parabenizar a SOBED e pedir que continuem aqui, nós teremos muitas atividades interessantes, convidados internacionais, então não saiam, continuem conosco, que nós teremos muito ainda que aprender durante esta manhã. Obrigada a todos que contribuíram com os casos, com as discussões, e até uma próxima oportunidade. Vamos encerrar, até logo. Tchau, gente.